Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e esse é o programa Retrato Público. Neste programa, estamos recebendo o vereador Sérgio Roberto Sequim, do PP. Vereador, é um prazer estar conversando com o senhor que representa também a história da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. Tá bem, eu também estou muito feliz, né? Quero cumprimentar nossos telespectadores, cumprimentar a ti, a nossa equipe da TV Câmara, que quando eu iniciei minha vida pública, no início dos anos 80, nós não tínhamos a TV Câmara. Nós tínhamos uma tal de Câmara em Ação, numa determinada rádio que fazia essa transmissão, né? Gravava e depois a população ouvia. Então, eu sou desse tempo. Que bom que hoje nós temos ao vivo a nossa TV Câmara, nosso 18.2, né? Então, eu estou muito feliz também aqui em participar desse bate-papo, dessa entrevista, desse nosso encontro. Nós também estamos muito felizes de recebê-lo. Eu quero começar lhe perguntando, acho que a questão que mais salta assim nesse momento. O senhor está entrando no seu 8º mandato. O que fez o senhor colocar o seu nome à disposição novamente para representar a sociedade santamariense, para ser um dos ocupantes dessas 21 cadeiras aqui do parlamento? Muito correto o que tu disseste. 8º mandato. Quando tu falaste 8º, não, é o 8º mandato de vereadora. Mas eu tenho no meio ainda 2 mandatos de executivo, como vice-prefeito. Então são 9 mandatos. Então agora seria o 10º mandato, incluindo executivo e legislativo. O que fez? Primeiro, sou engenheiro civil, sou professor de matemática, mas também eu gosto de ser político, eu gosto de povo, eu me sinto muito bem com o povo, né? Participando de eventos, né? De encontros, ajudando, orientando, mesmo não tendo mandato eletivo, eu gosto de atender, eu gosto de orientar e eu me acho muito didático. Como eu fui professor, né? Então eu, às vezes quero explicar, quero detalhar, chega alguém, Sequim, eu quero legalizar meu terreno, como é que eu tenho que fazer? Nós vamos analisar a matrícula, vamos analisar o cadastro do IPTU, ou é uso do capião, ou a matrícula está correta, ou é uma cessão de direitos. Eu estou citando um exemplo. Mas em todas as áreas, né, eu sempre digo que o vereador tem que ser um clínico geral. Clínico geral da medicina, sim. Mas o clínico geral, que eu quero dizer, é importante o vereador conhecer todos os assuntos para bem informar o munícipe cidadão, aquela pessoa que te procura, eleitor teu ou não, mas atende bem, procura atender. Então, eu sempre gostei disso aí. Então, fora do executivo, fora do legislativo, eu sentia falta disso. Mas o povo também sentia falta. Sequim, tu tem que voltar. Sequim, coloca teu nome à disposição. Aí eu pensei, não somos tão jovens. Eu gosto de dizer, né? Apesar da juventude, mas não é tão jovem, né? Mas a idade está na cabeça de cada um. Então, baseado nisso aí, resolvemos retornar. E não fomos mal. De candidatos de todas as siglas, uma campanha simples, uma campanha sem dinheiro, porque política também tu faz com dinheiro, com prestígio, mas também com dinheiro, né? Praticamente pessoas amigas que nós já ajudamos ao longo da nossa vida pública, pessoas voluntárias que disseram, tem que voltar. Fomos o 4º colocado, 3.220 votos. É isso que nos fez, então, retornar ao Poder Legislativo, que tanto amamos. Vereador, o senhor sendo o vereador mais experiente da casa, acho que podemos dizer assim, né? O senhor citou que além dos 8 mandatos, um deles em curso. 7 mandatos, mais 2 de executivo, 9. Agora seria o 10º, né? Incluindo executivo e legislativo. Isso, eu ia completar. Tá bem. Mas que bom que o senhor me ajudou. Como é que o senhor faz para ajudar os que estão chegando agora, os estreantes, né? Nesta legislatura temos vários vereadores. O senhor empresta um pouquinho dessa experiência, desse conhecimento? Claro que sim, claro que sim. Primeiro, eu sempre tive facilidade de amizade, de lealdade, simplicidade é uma característica que eu tenho. A humildade é outra característica que eu tenho.
né? E quando que chegamos, também fomos muito bem recebidos, também pelos funcionários da casa. Funcionários onde trabalharam conosco, né? A própria TV Câmara, né? Eu fico muito feliz em ter ajudado no início desse novo milênio, né? Demos um up na TV Câmara, né? Legislações, planejamento estratégico da Câmara de Vereadores, muitas coisas a gente fez. Então fomos muito bem recebidos. E de parte dos vereadores também. Tem vereador que me chama, Sequim, tu é uma lenda. Não, tudo bem, não é tudo isso. Mas de qualquer maneira, nós conhecemos a história da cidade. Nós conhecemos a cidade. Por exemplo, há poucos dias, né, falávamos do Guarani Atlântico. Guarani Atlântico. O Guarani Atlântico, da Rua Oliveira Mesquita, que é a Vila Salgado Filho, que é o bairro Salgado Filho, né? Era um time profissional, poucos sabiam. Aí eu dizia, no final dos anos 70, ou melhor, no início dos anos 70, o Grêmio Porto Alegrense veio jogar com o Guarani Atlântico, Grêmio 7, Guarani Atlântico 0. Eu estava naquele jogo. Então, veja bem, era um time profissional. Então, o Guarani Atlântico depois terminou. Por quê? Foi feito aquele aterro da aviação férrea e o pessoal não ia mais, não pagava ingresso para olhar o jogo, né? Ficavam no aterro. Então, fez com que o Guarani voltasse a ser um time amador. Mas nós conhecemos a história das pessoas, o campeonato mirim de futebol. Eu falo de esporte, mas eu posso falar em tantas outras áreas. Então, nós temos conhecimento. E eu tenho facilidade como engenheiro também, né? Eu trabalho muito na engenharia, legalização de terrenos. Então, praticamente as ruas da cidade eu conheço quase que todas. E eu consigo fazer também, em Santa Maria, o seguinte, eu consigo aproximar as famílias e as pessoas. Então, tu dá um sobrenome X. Eu digo, mas esse sobrenome temos na Boca do Monte, temos no Passo das Tropas e temos em Camobi. Aí diz a pessoa, eu sou lá do Passo das Tropas. Ah, muito bem. Quer dizer, então, quem é de Santa Maria, sobrenome daqui, nós conseguimos identificar a família, as pessoas e os familiares. E, na maioria dos casos, temos alguns casos positivos, alguns bons encontros, algumas resoluções que nós tivemos no nosso mandato com essas famílias. Então, essa facilidade nós temos. Então, quando alguém chama de lenda, eu fico feliz. Claro que não é tudo isso, mas eu gosto de trocar ideias, de aprender também, não é só eu trazer minha experiência. Também hoje nós temos a modernidade e nós temos que nos capacitar. Então, também os jovens vereadores, ou não tão jovens, mas que estão no primeiro ou no segundo mandato, podemos ajudá-los, mas eles também estão nos ajudando. É no conjunto que a gente consegue buscar uma melhoria da qualidade de vida para os santamarienses. E o que o senhor nota lá de diferença do seu primeiro mandato para esse, né? Tanto na postura parlamentar quanto na mudança da estrutura da Câmara. Como o senhor citou, naquela época não tinha TV Câmara, naquela época a votação não era eletrônica, os processos internos não eram informatizados. Hoje não precisamos mais coletar a assinatura e levar lá o papel, enfim. Claro. Como é que está sendo essa adaptação? Não, é isso que eu digo, nós temos que nos capacitar e nós temos que nos modernizar. Então, nós temos que ter uma equipe competente, uma equipe que está sempre aprendendo. Hoje nós temos, né, aquelas empresas que aprendem, é isso aí. Então, da mesma forma, no nosso gabinete, pessoas capazes. Eu sempre até eu brinco, digo, olha, eu posso não saber fazer, mas eu sei mandar, eu sei orientar, eu tenho que fazer isso. Então, quer dizer, o assessor já aprendeu isso aí. Hoje, né, nós temos uma lei, decreto, que define que cada gabinete tem um número X de assessores. Na época, eram 21 vereadores, 2 partidos. Cada partido, quantos assessores? 3 assessores. 3 assessores. Vejam bem, 3. Por exemplo, a Vera da Arena, né? Então, 3. O Helmut Preichard, a Dona Iris e o Geder. Eram 3. Vejam bem. Hoje, então, nós temos 11 vereadores, vamos dizer, o total é 21.
Então, 21 vezes 6. Então, seriam 6, olha só, 21 vezes 6. 126 assessores, de vereadores. Naquela época, então, cada partido, 3. Eram 2 partidos, né? Era o bipartidarismo. Era a Arena e o MDB. Né? Depois, mais partidos, né? Aí começou a ter assessores, cada vereador com um assessor, com 2 assessores, um assessor que era o chefe da bancada, e foi mudando. Né? Hoje é de uma forma eletrônica, é diferente a votação. Né? Eu falava em bastidores agora, explicando como é que era a votação, a escolha do presidente da Câmara. Votávamos, era voto secreto. Né? Era na mão, no papel. Né? Hoje é diferente, hoje é nominal, quer dizer, cada vez mais é a modernização. Né? É a modernização e, ao mesmo tempo, a população ela quer ver as coisas às claras. Né? E tem que ser assim, tem que ser assim. Nós não podemos trabalhar no anonimato. A população tem que saber o trabalho de cada um, a ideia de cada um e aquilo que o vereador faz. A população hoje, com a TV Câmara, né? Hoje em qualquer vila da cidade, qualquer bairro da cidade, qualquer rua da cidade, o vereador vai, o morador cobra. Olha, tu fizeste tal coisa, de mal ou de bem. Quer dizer, então, hoje é diferente, né? É muito diferente. Então mudou, claro, mudou para melhor, é isso aí, sem dúvida alguma, mudou muita coisa. Nos anos 80, inclusive as dependências, eu sou do prédio antigo ainda, né? Eu sou do prédio antigo, eu sou da época que as passagens, o aumento de passagens, sabe quem é que decidia? Não era o Conselho Municipal dos Transportes, não, era o vereador. A Câmara de Vereadores que decidia. Então, veja bem, cada votação era uma guerra. Por quê? O Executivo com a oposição. Então, a situação e a oposição. A situação votava com o prefeito. Medida antepática, aumentar a passagem. A oposição, o que a oposição fazia? Então, trazia aquele público, eram brigas, discussões, empurrões. Se hoje nós vamos consultar a nossa imprensa da época, eram brigas, né, homéricas, brigas de chegar às vias de fato. Inclusive gente armada e tudo. Hoje, que bom, né? Hoje nós temos então, um conselho municipal, tem a planilha, tem o GEIPOT, tem uma série de coisas que mudou. Né? Então, uma né, é um dos itens que eu falo, mas tem tanta coisa que mudou para melhor, as comissões, né? Também uma participação maior da comunidade, as discussões, né? Essa assessoria dos vereadores é importante, nós não tínhamos uma assessoria, nós não tínhamos isso aí. Né? Então, o trabalho do vereador, eu não quero dizer que era prejudicado, mas o vereador, né, não tinha as redes sociais, Eu, por exemplo, eu sempre fiz o tal de corpo a corpo, né, de visitar, de verificar em loco, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Hoje, eu não consigo mais fazer isso, Hoje, que bom que eu tenho as redes sociais, alguém que me orienta, né? Cada local que nós vamos, nós nos apresentamos, nós damos a nossa opinião, a opinião do público nos acompanhando. Os tempos mudaram e muito. Mudaram para melhor, sem dúvida alguma. É a modernidade, é isso que eu disse. Nós temos que nos capacitar. Se nós não nos capacitarmos, nós vamos ter problema, nós não vamos vingar. Então, será-se aqui? Não dá. Ou tu te moderniza, ou tu muda a tua cabeça, ou não vai dar certo. Então é assim. Por isso que eu quero dizer, respondendo, né, é isso aí. Mudanças, 1000 mudanças para melhor. Vereador, o senhor é engenheiro civil, foi secretário de habitação do município e uma das suas pautas agora é se debruçar sobre o plano diretor, né? Eu quero que, de forma resumida, o senhor fale o que é necessário avançar, o que o senhor acha que pode contribuir, né, nesse assunto. Muitas coisas. Como eu sou engenheiro, e eu sempre trabalhei da seguinte maneira, em equipe. Eu vou citar um exemplo da TV Câmara de Santa Maria. O trabalho da TV Câmara, o trabalho do Executivo e o Legislativo junto. Em 2005, eu fui presidente da comissão
uma comissão especial, e era lei complementar, e lei complementar tem que ter audiências públicas, e né, temos esse trâmite, esse ritual. A divisão territorial do município. Divisão territorial significa o quê? A divisão das vilas. Muitas vezes eu estava na vila, no bairro Chácara das Flores, divisa com o Perpétuo Socorro. E essa rua? E a rua Adolfo Ungaretti? É bairro Chácara das Flores. Mas está na divisa com o bairro Perpétuo Socorro. Aí o morador dizia, onde eu quero ficar? Por que eu quero ficar aqui? Por quê? Porque eu tenho o centro comunitário, que eu pertenço, tem a igreja, a escola é nesse bairro, então eu quero pertencer a esse bairro. Então, cada final de semana, a TV Câmara, o Executivo com seus técnicos, o Legislativo com a sua comissão, íamos discutir. Então, aí tu me perguntaste do plano diretor. Tem leis complementares que fazem parte da minha vida também como profissional. Plano diretor, que também, plano diretor fala em meio ambiente, em outras épocas não citava meio ambiente, agora também é ambiental. O Código de Obras e Edificações, que é importante. Qual é o tamanho da janela? Como é que eu tenho que observar? Como é que tem que ser a planta de situação, a localização, a área de uma dependência, como é que tem que ser o telhado? Então, isso é o Código de Obras e Edificações. E tem também a lei de uso e parcelamento do solo. Eu quero dividir uma área, como é que eu faço? Eu tenho que doar um pedaço ao município? Qual é a frente mínima, qual é a testada mínima, qual é a área mínima? Então também faz parte. Então quando você fala em plano diretor, sempre discutimos junto a lei de uso e parcelamento do solo e também o Código de Obras e Edificações. Ele não é estático. O plano diretor, quando nós elaboramos, e foi um outro trabalho da Câmara de Vereadores, foi muito discutido. Aliás, vou fugir bem 10 segundos E a nossa Constituição? A nossa Constituição Federal, do Ulisses Guimarães, em nível federal, senadores, no Estado também teve a Constituição Estadual. Eu fui o relator da nossa Constituição Municipal nos anos 80. Nos anos 80. Eu fui o relator, né? Então discutíamos em nível federal, estadual, municipal. Eu fui o relator dessa comissão. Então, a nossa lei orgânica do município, eu fui o relator. Houveram modificações, mas aquela lei, eu fui o relator daquela época. E eu era vereador. Vereador da antiga Arena, depois PDS. Mas agora retornamos respondendo ao teu questionamento. Então, o plano diretor da cidade, né, no final, nas exposições transitórias, diz assim, ó, ele não é estático, é dinâmico. Então, nós temos que estar discutindo sempre, porque sempre temos coisas novas, temos fatos novos, não é? Novas empresas que se instalar, a delimitação entre a zona urbana, a zona rural, né? Questão de dimensões e lotes, questões de índice de aproveitamento, taxa de ocupação, um montão de coisa. Sempre nós temos que estar discutindo. E a Câmara hoje tem uma comissão para isso. Eu faço parte da comissão, dessas comissões, né? Discutindo isso aí. Por exemplo, há poucos dias, e ainda foi uma comissão especial, ainda está no prazo para receber emendas, questão de áreas não edificantes, distâncias, né? Eu quero construir, eu estou ao longo de rodovias estaduais e federais. Por que a faixa não edificante é 15 metros? 5 já está bom? Então, quer dizer, se em nível federal já corrigimos, o município tem que se adaptar. Então, permanentemente nós temos que estar vigilante e acompanhando o desenvolvimento da cidade. Teríamos mais tópicos para abordar sobre o plano diretor, né? Uma legislação muito importante da cidade, mas vamos avançar nas pautas para que o senhor possa falar um pouco mais, né, para a comunidade. Outra pauta que o senhor traz é o retorno do carnaval para Santa Maria, né? Propondo então uma frente parlamentar em defesa, né, dessa importante festividade popular, né, que há mais de 10 anos aí não acontece aqui em Santa Maria.
O que está faltando para o carnaval retornar? Fale um pouquinho sobre essa sua pauta. Bom, primeiro, eu gosto de carnaval. Eu não sou um sambista, mas o último carnaval que nós tivemos foi em 2015. E eu desfilei em 2 escolas. Eu fui o apresentador, eu apresentei a Escola Unidos do Imbé e fui destaque na Escola Império da Zona Norte. Império da Zona Norte da Sagrado Filho. A bateria da escola, os compositores da escola eram meus alunos, onde eu lecionava. Professor, o senhor tem que desfilar como destaque. Desfilei nas 2. O Unidos da Imbé foi campeã e a Império vice-campeã. E no sábado, e isso consta da TV Câmara aqui, se nós vamos consultar aqui nossos anais, né, consultar nossas gravações, a Câmara sempre fez a cobertura. E o presidente da época, eu era presidente da Câmara, 2015, foi o último carnaval que nós tivemos. Então, criei a frente, me surpreendeu. Participação de todas as escolas, mesmo não em atividade, todos participando. A Liga, que também estamos ajudando a organizar, né? Também já conversamos com o Executivo, e não adianta querer fazer só o Legislativo, o Executivo junto, e existe uma vontade política também do Executivo em fazer carnaval. Então, essa frente, né? Demos um prazo para cada escola apresentar seus documentos. Já recebemos de várias escolas. Algumas escolas não têm uma área definida. Qual seria o local para mim ensaiar? Já estamos vendo também, discutindo. Então, tem que ser uma integração. Executivo, Legislativo, as forças vivas da cidade, porque também a cidade vai ganhar. Né? Não vou comparar Santa Maria com Uruguaiana. Uruguaiana tem um carnaval fora de época, que já é bem mais adiantado, o pessoal trabalha o ano todo, mas tem muita escola em Santa Maria também já trabalhando. Nós temos que apoiar. Então eu fico feliz. Eu disse que o carnaval não é do Sequim. O Sequim representa o Legislativo, representa os 21 vereadores. E ele está trabalhando para que tenhamos a volta do carnaval. Mas se nós vamos gastar em carnaval e vamos tirar o dinheiro da saúde e da educação? Não, não, não. Santa Maria vai ganhar muito mais. A nossa rede hoteleira, os nossos restaurantes, o nosso comércio, todo mundo vai ganhar. O investimento do poder público municipal é muito pequeno. Podemos conseguir também emendas com nossos deputados federais, senadores, dos mais diversos partidos. Os vereadores podem dar emenda impositiva. Eu estou vendo o pessoal muito unido. E eu disse, olha, na minha idade e naquilo que eu já fiz, eu não almejo mais nada a não ser o bem-estar da minha cidade. Então, me ajudem a retornar o carnaval. E eu estou feliz. Acho que os nossos objetivos serão concretizados. O carnaval que é uma festa cultural. A festa cultural, e o povo gosta de carnaval. Exatamente. O povo gosta de carnaval. E a gente não quer só comida, né? Sim, não, é isso que eu digo, quer dizer, o dinheiro da saúde é da saúde, o dinheiro da educação está destinado àquele percentual para a educação. Então, em todas as áreas está definido. Então, o poder público vai ajudar o quê? Com a infraestrutura. Então, as escolas também, eles têm que aprender a trabalhar, né? Há poucos dias fomos numa feijoada de uma escola, outro dia num jantar de uma outra escola, enfim, quer dizer, então o pessoal vai ter criatividade, cada escola vai fazer, vai arrecadar. É assim que tem que ser. É assim, tem que ter profissionalismo nesse sentido. Mas eu vejo o nosso pessoal bem unido, né? Unido no sentido de que tenhamos a volta do carnaval. E eu estava em dúvida, viu? Eu estava em dúvida. Mas o pessoal vai atender esse nosso convite. Não faltou ninguém. Lotou as dependências da nossa sala de reuniões. Então, nós estamos dando continuidade e vamos dar continuidade. Vereador, vamos passar agora para a saúde. O senhor tem 2 projetos de lei sobre o uso medicinal da cannabis, né, da popularmente conhecida como maconha. Até pode causar estranhamento, né, um político mais de centro apoiar essa causa. Nos fale um pouquinho sobre isso. Esse assunto é um assunto que eu estou estudando cada vez mais. Cada vez mais. Porque muitas pessoas desconhecem. Quando tu fala no cannabis, o cannabis é um produto derivado do óleo. Não vou falar de quê, entendeu? Que eu, né? Como professor, coisa, então a gente tem os princípios, os ideais, como tu falaste. Muitas pessoas me cobraram, mas Sérgio Sequim, tu é de centro-direita, Sérgio Sequim? Nada a ver uma coisa com a outra. Eu preciso ver a saúde,
o bem-estar da população. E um determinado repórter da cidade, um colunista de jornal, ele fez o comentário sobre o meu projeto. Aí eu fui olhar os comentários da população. Mais de 600 comentários, todos dando os parabéns, cumprimentando, dizendo, tu foste de muita coragem. E eu continuo estudando. Então eu quero dizer que em Santa Maria, sobre esse medicamento, nós temos mais de 3.000 pessoas que usam o medicamento. É um medicamento, claro, medicinal. Nós temos que ter a prescrição do médico e já é vendido em farmácia. Então, se é vendido em farmácia, a Anvisa, o que a Anvisa faz? Cada medicamento, temos uma análise. São 10 itens analisados. Por exemplo, a URGS fazendo de uma forma permanente pesquisa. A Universidade Federal de São Paulo, Ribeirão Preto, tantas e tantas, daqui a pouquinho a nossa universidade, fazendo testes com esse medicamento, com esse óleo, né? Mas a Anvisa, e eu tenho os documentos, liberando para que as nossas universidades possam fazer esse estudo, fazer essa análise, fazer essas experiências. E eu tive familiares que já tiveram que usar esse medicamento. Aí tu tem que ir na Argentina, tu tem que ir no Uruguai, tu tem que importar. Puxa vida, é a questão de saúde. Nós temos vereador, que eu não vou citar o nome, né? Vereador, que eu conversei muito com ele, disse, Sérgio, eu tinha uma ideia. A minha mãe, diz o vereador, ela está com câncer. E a mãe está tomando esse medicamento. A mãe mudou, quer dizer, não quer dizer que vai melhorar, mas mudou em muito com esse tratamento, com esse medicamento, a maneira de ela ter uma ampliação do tempo de vida, um montão de coisas. Muito feliz com isso aí. Então eu estou tranquilo. Então se alguém de uma certa equipe está trabalhando com produto tal, na fase da minha vida, na minha idade e na minha experiência, eu não posso ter medo disso. Pelo contrário, eu tenho que tocar para frente e estou fazendo isso. Né? Temos comissões da casa, nós vamos discutir, vem técnicos para explicar, né? Então vai ter audiências públicas, mas é isso aí. Mas Santa Maria, Porto Alegre número 1, Caxias número 2, Santa Maria é a terceira cidade que usa esse medicamento, o número de pessoas. No Brasil, o Rio Grande do Sul é 15% daquilo que é consumido do medicamento do Brasil todo. O Rio Grande do Sul, 15%. E a cada ano, aumentando 50%. Não é aumentou, tem mais 1 ou 2. Não, é um número muito grande que ocupa esse medicamento. Então, não temos medo. Vereador, estamos quase acabando o nosso programa, mas de forma muito breve, eu gostaria que o senhor falasse para o telespectador o que pode esperar do seu mandato aí até o fim do ano. Nós vamos continuar trabalhando. Quer dizer, é o que eu digo, o vereador é o clínico geral. Em todas as áreas estamos trabalhando, em comissões, né? Comissões das mais diversas áreas, da habitação eu gosto. Habitação, regularização fundiária, é o REURB, é a minha área, é a área que eu gosto. Mas eu atuo em todas as áreas. O carnaval, nós vamos dar continuidade. A questão da saúde, nós vamos dar continuidade. Na educação, eu fui professor há 39 anos. Nós temos projeto para questão de alfabetização, né? Temos projeto. Nós temos um projeto também para a questão de monitores. Monitores, é um programa que tem, é um aplicativo que tem para contratação de monitores para autistas. Então, em todas as áreas, nós temos, né, estamos atuando. E o importante é que nós temos à disposição da população. Alguém chega e diz, olha, sugestão de tal assunto, nós vamos analisar e nós vamos trabalhar junto, sem dúvida alguma. Não vamos nos esconder, pelo contrário. Vereador, e para a população lhe acessar, então, como é que eu chego até o vereador para falar, para dar a minha demanda, a minha sugestão? É muito fácil, eu estou na Câmara, também sou engenheiro, e para não confundir, né? Porque alguém vai dizer, mas ele é engenheiro e ele atende o público, os seus clientes da Câmara. Não, ele tem escritório nas proximidades da Câmara há mais de 20 anos. Então, num local ou no outro, eu estou. Uma equipe competente eu tenho também, no gabinete, está sempre à disposição, e o meu celular
né? 55996485342, sempre à disposição, sempre ligado. Eu sempre brinco. Se tiver que me ligar de madrugada, me liga. Não é tão bom ligar, porque se alguém vai ligar da madrugada, algo não é tão bom. Mas se tiver que ligar, pode ligar que eu vou atender, sem dúvida alguma. Eu não vou me esconder. Sempre, até eu tenho, diz o pessoal, Sérgio Zequim, sempre ao teu lado. Sim, esse é o nosso lema. Sempre ao teu lado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui conversando com o senhor. É um prazer, né, saber um pouco da história da cidade com a sua presença aqui. Nós temos muitas histórias, né? E eu estou à disposição sempre, né? E na tribuna mesmo, às vezes eu faço alguma observação, peço alguma parte, até para falar algo, né? Sobre isso aí, né? Há poucos dias, eu sei que está terminando, mas vou tentar. Né? O pessoal fala do Inter de Santa Maria hoje voltar para a primeira divisão. Aí eu citava, em 1968, o Inter foi primeira vez, né? Voltou, assumiu a primeira divisão. Da segunda foi para a primeira divisão, em 68. Aí eu citei o último jogo, Inter contra a Avenida de Santa Cruz. O Inter perdia de 3-1 até os 40 minutos do segundo tempo. Ganhamos de 4-3. E o juiz deu 20 minutos de desconto. O Inter voltou para a primeira divisão. E o presidente é o falecido Eugênio Straliev, né? Foi presidente, médico de Santa Maria, né? Muito famoso, morreu em Florianópolis. Então, todas essas histórias nós temos. Temos muito mais do que isso, mas essa é uma delas. Obrigada, vereador. Esse foi o vereador Sérgio Roberto Zequim, com uma invejável memória, né, trazendo parte da história de Santa Maria para nós. Esse foi o Retrato Público com o vereador. Se você quiser rever esse Retrato Público, acesse lá o nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.